Tudo isso, Rafa, é consequência, se nós observarmos com um olhar respeitoso, com um olhar muito, mas muito afetuoso sobre pessoas que vivem assim, não é por causa que o outro lhe fez mal, é por causa que o bem que você alimenta não lhe melhora. As pessoas não falam isso. Porque se o bem que te alimenta, se o que te habita realmente te aprimora, o porquê que o mal alheio te arrebenta por qualquer consequência, por qualquer contrariedade? Então nós somos ensinados a ser forte para disputar, mas não ser resilientes e poderosos para nos rever e para nos reerguer e para nos melhorar. Aí a sociedade vai ficando cada vez mais como está. Alguns meio papelão, que se cair um temporal em cima, tenha cuidado que a beleza é dissolvível. E o que aparentemente nutre por dentro de si é volúvel. Conforme as importâncias e a proporção, some ou se vende ou compra. Porque não há qualidade nas ações, há cópia pelos efeitos. Guardem aí, viu, povo Melquisedeque? Escrevem aí para nós estudar depois esses dizeres malucos do Edson Rosa. Então, a cada um é dado conforme a sua ambientação interior. A cada um é dado conforme o que te ambienta, conforme o que lhe sustenta. Só que nós temos, de praxe por prática, obrigar o amor do outro sob o meu amar que não existe. Obrigar que o outro me valorize, mesmo que eu não valorize nem uma coisa básica, nem o meu silêncio. E assim a banda toca e a gente vai dançando fora de ritmo. E quase sempre para a gente. Por mais que para fora, a gente faz um monte de proeza para ser aceito. Pensem em raciocínio que não dói, viu? Pelo menos eu acho que não dói. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta antes de eu conclua com as últimas colocações, porque é só uma reflexão mesmo, a pedido dessa menina, tá? Que é uma moça. Eu falei a idade dela, ela puxou minhas orelhas, então não vou falar, mas posso garantir que é uma moça, quase o dobro da minha idade. Vamos lá, Kim, da dona Mary Liz, pediu para me fazer essa live pelo Instagram. Deixa eu ler aqui o Rafael. Rafael fala assim: bom dia, irmão. Ele está no YouTube. Ignorar as feridas do passado sem a devida cura pelo amor próprio pode resultar em personalidades paranoicas, neuróticas, adoentadas, impossibilitadas de viver uma vida em paz. Meu amigo, ninguém se cura e cura o seu passado com o reprimento da culpa. Porque o que você está falando aí é culpa. Independente da ferida que vem do passado, o que designa a mesma ferida é culpa de algo. Ou que errou, ou que erraram consigo mesmo. E eu vou falar uma coisa, Rafa, no nível que eu falo para os amigos aí, Melquisedeque, e para quem quiser ouvir. Apartando pessoas que passaram agressões, tipo assim, no nível de um estupro. Essas não cabem nessa colocação que eu vou falar. Tirando as pessoas que passaram, tipo assim, teve um assalto e levou um tiro e ficou tetraplégica, paraplégica, nesse nível. E eu não estou sendo extrêmico, tá? Quando habita dentro de mim, fora a dor do dissimulado, do odioso, do criminoso, do mentiroso, do perseguidor ou da pessoa negativa que se sobrepôs à vontade dela em algum momento do meu passado e Edson Rosa, fui machucado e ferido, independente que eu permitir ou não, vá que eu não permiti, tá? E sou ferido. E hoje já passou 10 anos, 15 anos, 20 anos deste tipo de dor, ou vá que no passado também eu pratiquei algum erro. Eu tive alguma falha de personalidade, até de caráter, e eu pratiquei querendo ser ruim ou sabendo que estava fazendo mal. Ou até mesmo por inconsciência da maldade que eu estava executando, eu lá estava.
fazendo algo errado. E já passou 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou um mês, ou uma hora do mal que eu fiz. Meu irmão, se eu pedir perdão a alguém, fica na cota e na conta dela me perdoar ou não. Porém, o meu perdão é compaixão por mim. Não é perdão, não é olhar na vitrine do espelho e dizer, Edson, eu te perdoo. Eu não preciso falar isso. Eu tenho que me interiorizar e limpar o que habita dentro de mim para me perdoar com compaixão. Porém, por que isso não acontece, Edson? O porquê que muitas pessoas vivem com as feridas do passado, que é a pergunta do Rafael, ainda com grau de neurose, algumas até psicóticas, outras adoentadas no campo da afetividade, da emotividade e até do discernir, levando em conta mais uma vez, para ficar bem gravado, que eu não estou falando de pessoas com distúrbios neuronais, já está físico. Não estou falando de pessoas com distúrbios eletroquímico hormonal, que já é físico, que não é uma questão só de força de vontade, mas é uma questão de ajuda exterior, força de vontade química. Eu não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando daquelas pessoas, e agora vem a ferida. Vamos abrir a casca da ferida, que são arrogantes. Você sabia que o que não permite o passado ir embora é a minha arrogância? É. A minha arrogância de querer governar no tempo e no espaço, de achar que o outro não pode falhar comigo e que eu sou incorruptível, infalável, é o que arrasta na minha vida as coisas ruins que estavam lá no passado, mas parece que são tão presentes no agora. A arrogância de achar que João, Maria, José não poderia ter me enganado. A arrogância de achar que eu, pelo meu estudo, pela minha posição, pela minha fala bonita, não poderia ser indubriado, enganado. Isso é arrogância. Arrogância. Só que o que acontece? Quando na minha ambientação há o vitimismo, porque a mágoa é uma vítima enlouquecida. Vamos repetir? A mágoa é uma eterna vítima enlouquecida. Por quê? Porque ela morde ela mesma, ela se alimenta de rancor. A mágoa é uma vítima enlouquecida, porque ela se morde. E o seu alimento é o rancor, o seu alimento é a vitimização, o seu alimento é a culpa, o seu alimento é o medo, o seu alimento é a paranoia, é a noia. O seu alimento, em alguns aspectos, até pode se tornar desequilíbrios emocionais e até psicológicos, conforme a constância. Porque conforme a constância do que a gente nutre, do que me habita, eu vou imantando nos meus neurônios, nos meus neurotransmissores, nas minhas sinapses. Eu vou imantando nas minhas enzimas, nas minhas coenzimas, nos meus glóbulos vermelhos, nos meus glóbulos brancos, nos meus ossos, nos meus tendões, nos meus músculos, no meu corpo, no meu ser, tal veneno tóxico de coisa ruim. Claro que vai somatizar e acabar em doença. Em alguns aspectos, para não dizer em muitas doenças psicossomáticas. Hoje, graças a Deus, tem uma ciência que prova isso. Não é a história da vovozinha nem lorota, não. Por mais que eu não sou dono da verdade, graças a Deus. Então, meu amigo, arrogância. Mas a gente não pensa nisso, Rafa. A gente pensa assim, não, o que habita dentro de mim são só coisas boas, o que veio foi ruim, então enquanto o outro não pedir perdão, eu não vou melhorar. Ou enquanto o outro não se lascar todo, conforme o que habita dentro de mim, eu quero que quem me fez mal vá para o inferno. Ou se não, eu quero que algo mágico, incrível, surpreendente, extraordinário ocorra pelos meus atos para que, de alguma forma, como se fosse uma lixa de ferro, ou como se fosse um ácido sulfúrico, eu jogasse no passado e dissolvesse quem eu fui. Olha só, quem eu fui, só que agora eu não sou. Mas a arrogância em mim não permite eu olhar para frente. A arrogância em mim, por orgulho, acaba só olhando para o meu umbigo sujo das coisas que eu fiz no passado. Então tá aí a deixa. Edson,
o porquê que eu não consigo curar as feridas do passado. E eu estou associando com senso de compaixão, viu? Ou auto-perdão, se as pessoas quiserem chamar assim. Por arrogância. Porque você é arrogante. Vença sua arrogância, que você vai vencer o seu passado. Lembre que eu não estou associando pessoas que passaram traumas, eu não estou associando pessoas que têm doenças ou distúrbios psiconeuronais ou hormonais. Eu estou falando da massa, da maioria que errou, o que erraram com ela, o que erraram consigo, o que erraram com ele, ou ele errou com alguém. Eu estou falando daquele mimo arrogante de toda vez que olha para o passado, parece que é no presente, aquela dor avassaladora. Arrogância. Isso é arrogância. Então, quando a gente vence a arrogância, o passado vai vivenciar o seu lugar em algo que já foi, algo que já não é. Porém, enquanto a gente não vencer essa arrogância íntima, o passado vai querer contas e vai fazer parte do nosso presente. E outra, vai adulterar o nosso futuro. Vou dar uma pista. Eu fui traído, todas as mulheres vão me trair. Eu fui traída, todos os homens vão me trair. Algo me fez mal, tudo que eu vejo vai me fazer mal. Quantas pessoas vivem assim, nesse loop repetitivo? Tudo isso, Rafa, é consequência, se nós observarmos com um olhar respeitoso, com um olhar muito, mas muito afetuoso sobre pessoas que vivem assim, não é por causa que o outro lhe fez mal, é por causa que o bem que você alimenta não lhe melhora. As pessoas não falam isso. Porque se o bem que te alimenta, se o que te habita realmente te aprimora, o porquê que o mal alheio te arrebenta por qualquer consequência? Por qualquer contrariedade. Então nós somos ensinados a ser forte para disputar, mas não ser resilientes e poderosos para nos rever e para nos reerguer e para nos melhorar. Aí a sociedade vai ficando cada vez mais como está. Alguns meio papelão, que se cair um temporal em cima, tenha cuidado que a beleza é dissolvível. E o que aparentemente nutre por dentro de si é volúvel. Conforme as importâncias e a proporção, some ou se vende ou compra. Porque não há qualidade nas ações, há cópia pelos efeitos. Guardem aí, viu, povo Melquisedeque? Escrevem aí para nós estudar depois desses dizeres malucos do Edson Rosa. Então, a cada um é dado conforme a sua ambientação interior. A cada um é dado conforme o que te ambienta, conforme o que lhe sustenta. Só que nós temos, de praxe por prática, obrigar o amor do outro sob o meu amar que não existe. Obrigar que o outro me valorize, mesmo que eu não valorize nem uma coisa básica, nem o meu silêncio. E assim a banda toca e a gente vai dançando fora de ritmo. E quase sempre para a gente. Por mais que para fora a gente faz um monte de proeza para ser aceito.